através dos podcasts. E também uma boa tarde para você que nos ouve agora, às 2 horas da tarde aqui, pela transmissão na Rede Imaculada. Nós começamos agora o nosso programa Querigma Hoje. Seu encontro com Jesus. E hoje nós vamos falar de um tema que toca o nosso coração em muitas situações, não é, Lilian? Com certeza. Não há quem tenha passado sem precisar desse lenitivo, desse remédio da alma. Exatamente. Vamos conversar hoje sobre a força reconstrutora do perdão. E você, quando se sente magoado, como é que você procede? Será se temos forças para realmente perdoar? E para a gente dar início, hoje nós trouxemos uma oração para a gente refletir sobre esse tema. Posso falar, né? Senhor, nós te pedimos que à medida que formos percebendo em nós a necessidade de perdão, que se dilate também o desejo e a decisão de perdoar, que diante das situações mal resolvidas, a tua luz tenha o poder de afugentar as trevas e nos ceder a força de buscar as resoluções necessárias, dar e receber perdão, rever a situação e rever-se diante dela, reconciliar, retomar, recomeçar. Senhor, que o degrau do perdão nos faça de forma concreta abraçar a tua cruz. Senhor, eu te peço que nesta oportunidade, que agora se revela, eu possa fazer essa experiência profunda de perdoar a mim mesmo, de recordando-me dos que me causaram alguma dor, ofensa ou mal, eu os possa perdoar e amar. Também te peço, Senhor, perdoa-me, dá-me a coragem de buscar e dar o perdão, que eu não o retenha. Amém. Amém. Uma oração forte, né, para a gente iniciar aí, né, com essa reflexão, né, sobre o perdão. O perdão, ele é um remédio, só que na hora, né, a gente vê aquela sensação de amargo, mas ele faz muito bem. Alivia o mal-estar interior que nós temos, né? O perdão, ele é uma graça que Deus nos dá para prosseguirmos no caminho após um ferimento muito profundo. Ele age, né, como aquela cauterização, curando de dentro para fora. A cicatriz permanece, com certeza, né, pois as lembranças, elas, né, são aquelas garantias de que nós temos uma história, né, de que nós somos humanos, que nós temos um coração, apesar de tudo. E a palavra cura aplica-se perfeitamente nessa situação, visto que por algum motivo teve uma fenda, uma ruptura, e o perdão sobre essa ferida evita, metaforicamente, claro, uma infecção e até a necrose, né? Sim, é muito importante, né, nós liberarmos o perdão para nós mesmos. De vez em quando a gente se cobra tanto, se coloca para baixo porque não conseguiu fazer direito, né? E isso acaba, assim, enjaulando o nosso espírito, digamos assim, né? De estar com plenitude, com alegria, de viver, né? Quanta gente hoje, por falta de perdão, não está no sentimento, assim, da depressão, da angústia, para baixo, né? Ele é verdadeiramente libertador, né, Débora? Eu gosto muito, assim, de pensar que nada que as pessoas fizeram foi ofensivo para mim. Eu falo assim, talvez ela tivesse com algum problema, acabo desculpando, né? Nem assim perdoando. Digamos, relevar é até mais fácil do que você dar aquele peso. Quis me ofender ou quis fazer alguma coisa exatamente contra mim. Eu disse, não, aquela pessoa é assim mesmo. Um pouco daquelas desculpas, né? E assim, a arte de conviver está nisso também, da gente aceitar, né, os outros como que não são perfeitos, assim como nós também não somos. Exatamente. Na catequese, inclusive quando a gente vai conversar sobre esse tema,
né, a gente conversa muito com as crianças, né, instruindo até de uma maneira, né, como a gente falou no início, um pouquinho didática, sobre como as crianças devem perdoar. Então, hoje eu trago uma história, né, chamada O Menino e o Carvão, que ela vai falar um pouco de um perdão. E aí a criança chega em casa pisando muito forte, né? E o pai, observando aquilo, foi lá conversar com ele para entender o que tinha acontecido. E ele respondeu, né, que ele estava com muita raiva do coleguinha dele chamado Lucas. E aí ele disse pro pai dele que o Lucas envergonhou ele na frente na escola, né? E agora que ele desejava tudo de ruim para ele. E aí o pai, então, levou ele até o quintal, né, com um saco de carvão. E lá, né, ele falou pro filho, olha, eu quero que você jogue esse pedaço de carvão naquela camiseta branca que está pendurada no varal, como se ela fosse o Lucas. Que você imagine o desenho do Lucas. O filho sem entender, né, mas todo empolgado, né, com a história, ele faz o que o pai pediu, né? Então, ele estava feliz porque ele ia sujar aquela camiseta branca, né? Como se fosse lá o coleguinha que tinha ofendido ele. E aí o pai leva diante do espelho e, para surpresa do menino, a aparência dele era tão preta, tão sujo, que ele mal conseguia enxergar os próprios olhos. E o pai dele então concluiu, né? Veja, meu filho, o mal que desejamos aos outros é como esse carvão. Ele pode até sujar um pouco a camiseta branca que estava lá, mas na verdade o maior prejudicado foi quem jogou. Então muitas vezes a gente, eu vou me vingar, eu quero, né, me vingar dele porque igual a criança da história, sofrer, né? Fez sofrer. E ele vai sofrer também. Exato. Na mesma moeda ou maior. E aí a gente percebe, né, que realmente quem é o maior prejudicado somos nós mesmos. Sim. Jesus tinha essa visão, né, da reconciliação e assim da misericórdia em todo o tempo, né, que ele passou sobre a terra. Não foi para julgar, né? Foi para resgatar aquele que estava no pecado, né? E o amor de Jesus resgata a gente, né, Débora? Ele traz a gente de novo a dignidade de filho, a dignidade de ser humano, filho de Deus, né? E irmão de Jesus. Então, assim, cada vez que o nosso coração apertar, né, a gente possa se lembrar de Jesus. Como é que ele faria, né, nessa situação? Quantos fariseus não quiseram, né, jogá-lo de cima do precipício, tramaram sua morte, né? E as palavras de Jesus, né, eles não sabem o que fazem. Olha, que perdão essas pessoas mesmo mas obtiveram de Deus, né? E que a gente consiga, assim, para uma boa convivência. Eu acredito hoje muitas famílias estejam se desestruturando por uma falta de perdão, realmente, né? Por botar tudo a gente coloca na balança. Eu já fiz tanto por essa pessoa, olha que ingrato. É assim, só eu que, né, que sofro, arco, né, com isso, só eu que sofro, só eu que faço, só eu que aconteço, né? E às vezes a gente não está nem dando espaço para o outro né? A gente está tomando, assim, toda a iniciativa e tal, e falta de diálogo também. Eu percebo muito que falta, assim, né, esse diálogo. Eu fui fazer visitação do encontro, né, do SEGME. E aí os pais, hoje, eles estão separados, né? Acho que há uns 3 anos, e o jovem tem uns 16. Aí ele falou assim, olha, nunca foi tão pacífica a nossa convivência agora. Eu falei, nossa, porque agora vocês se escutam, né? Porque enquanto estavam juntos, estavam brigando entre si, né? Foi o que meu coração compreendeu. Até eles não falaram com essas mesmas palavras. Mas eu achei bonito que, como era uma visita à família, tanto o pai como a mãe recebeu o casal visitação com o jovem, né? Mesmo já estando separados. Aí eles falaram assim, não, a gente vê tudo que é referente, né,
ao jovem a gente tem que ver juntos. Eu falei, nossa, que bom. Graças a Deus que vocês têm, assim, esse posicionamento, né? Mesmo depois de um relacionamento desfeito, né? E então não vale a pena a gente ficar com aquele ranço, né? Com aquela mágoa. Isso acaba talvez somatizando, né? Dando algum prejuízo bem maior, como o carvão desse menino que você falou. É um prejuízo muito grande para a gente carregar. É verdade. E aí a gente até se cobra, né, depois para aquela situação, né? A gente se cobra tanto, né? Porque a gente mesmo, a gente pode errar, né? Ninguém é tão perfeito além do próprio Cristo, né, na sua perfeição. Nós somos falhos. E em muitas de nossas falhas, com o tempo, a gente só vai entender, né, depois de um processo, de uma maturidade, né, na própria vida adulta, né, mesmo. E aí a gente fica colocando aquilo também como algo negativo, né, e a gente acaba adoecendo também, muitas vezes, né, como você falou no início, né, então é importante a gente parar, olhar para nós também, né, a gente observar as nossas posturas de que também a gente é capaz de mudar, né, capaz de se auto-perdoar, né, porque a gente errou lá atrás, mas a gente arrepende de coração, né, se a gente faz uma boa confissão, né? E se a gente está na própria missa, dependendo do pecado, na hora, né, do ato penitencial ali também, aquilo que você fez no seu entender que está errado, ele também passa a ser perdoado por Deus, né? E muitas vezes nós não nos aceitamos. Parece que tem que estar ali lavando, igual a roupa branca, lavando até tirar aquela mancha que a gente vê que muitas vezes não sai. Esgaçar a roupa, né? E acaba não saindo, né? Realmente o discernimento para com o propósito de Deus para nós, né? Às vezes a gente é muito perfeccionista, né? E fala assim, não ficou bom, eu devia ter feito melhor e tal. E uma autocobrança, né? De eficácia, eficiência, nesse tempo de hoje muito moderno, né? Em que todo mundo quer aproveitar o máximo da vida. Então, eu não soube aproveitar a minha juventude, eu deixei sem fazer isso, sem fazer aquilo. E isso são, assim, pensamentos que tiram a nossa energia, né? Que eles vão nos colocar para baixo, né? E, às vezes, desnecessários mesmo. Com certeza, o que nós vivemos foi permitido por Deus, né? E é fonte de aprendizado. Mesmo quando nós erramos, o que fazer? Aprender, né? Aprender com os nossos erros. E se magoamos alguém, buscar, né? Pedir o perdão e ressarcir. Essa é a posição do cristão, né? E bola para frente, porque Deus sempre estará conosco. E é assim que fala a palavra de Deus, não é? A gente pode ver hoje a passagem bíblica de hoje. Sim, e essa passagem nós vamos ler hoje, então, Lucas 15, corre lá, dá tempo de pegar. Lucas capítulo 15, dos versículos de 11 a 24. Lucas 15, 11 a 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse também o homem, tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai, então, repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Entrou em si e refletiu. Quantos empregados há na casa do meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou morrendo de fome?
Levantar-me-ei e irei a meu pai, e direi-lhe: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe. Quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai falou aos servos: traze-me depressa a melhor veste, e vestia-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo, e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo, e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este é meu filho, estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A leitura ela é bem maior, né? A gente entende o restante, né, da leitura, né? E a gente percebe, né, todo esse contexto, né, do pai, né, misericordioso que vai ao encontro do filho, né? E a gente pode destacar nesses personagens, né, desse pai também, né, com seus filhos, né, o criador de porcos, né, os empregados do pai bondoso, né? Então, assim, a importância desse cuidado, né, que tinha lá na casa do pai, sabe, pequenos detalhes em que a gente muitas vezes só percebe quando a gente sai, né, quando o orgulho toma conta de nós e nós vamos para o mundo. Quem nunca, né, não passou, não desobedeceu. A experiência de ser o filho pródigo, né, assim, de querer, de ter quebrado a cara, digamos assim, se arriscado e saído da sua casa. Digamos aqui, a casa, esse sentimento de proteção, né, de ser cuidado e realmente ter consigo esse Deus, né, digamos, dar as costas para Deus, sair de casa. Eu entendo dessa forma, assim, né? Exatamente. E a gente percebe esses dois lados, né, da história. E porque muitas vezes também a gente quer utilizar isso até como desculpa, de falar assim, não, eu quero sair porque eu sei que o pai vai perdoar, né? Então, hoje, muitas situações a gente já escuta isso, mas não é assim, né? Essa história, ela está trazendo para a gente essa reflexão, né, de que a gente evite antes mesmo de passar por essas experiências. As pessoas têm uma mania de falar, se conselho fosse bom, não dava, vendia, né? O que eu acho isso uma grande incoerência, né? Até porque conselho, nem tudo aquilo que a gente vende é bom necessariamente, né? Então, também, né, já entra, para mim, eu ficava me questionando isso, né? Só que tem aquela história também, quem não ouve conselho, ouve coitado, porque não escuta. E aí eu vejo hoje que essa geração, não só na rua, na minha própria casa, né? A gente, nessas mudanças de geração, a gente percebe essas dificuldades das pessoas em querer tá indo pelo caminho mais difícil, porque lá na frente acha que tudo vai ser resolvido. Já, né? Não é. Por que você tem que passar? Assim, consciente da misericórdia de Deus, eu falei assim, eu posso pisar na bola quantas vezes quiser, que eu vou ter um pai me esperando. E a gente precisa ter muito cuidado, né, com essas reflexões, né, desse sentido de ter esse carinho até para evitar, né? Por que não evitar antes de que as coisas aconteçam? Na verdade, a gente vê que o filho mais novo, ele sai perdendo, apesar, né? A gente fica assim, o cara saiu ganhando, porque ele já gastou, já viveu, já aproveitou, né? E agora ele pode voltar e o pai vai chegar e abraçá-lo, né? Então, parece que é vantagem a gente fazer as coisas erradas e depois voltar. Mas a experiência da dor que ele teve, né? De estar lá com fome, de estar com os porcos, de ter sido praticamente assim
Às vezes eu penso que ele foi abusado pelos amigos, né? Enquanto você tem dinheiro, eu tô contigo, mas você não tem mais dinheiro, tchau e bênção. Se vira, vai cuidar de porco que eu não tô mais nem aí, né? Então a pessoa foi usada, foi, né? Teve essa humilhação, né? De passar por esse serviço ingrato e querer, com fome, querer comer uma comida de porco, né? Então, essas dores, assim, eu acho que o pai, ele gostaria de ter protegido o filho, mas como é Deus, ele sempre vai observar o livre-arbítrio, né? Ele vai nos deixar na liberdade de fazermos o que quisermos. E esse menino ainda teve, assim, a luz de se arrepender, porque tem gente que dá as costas para Deus e nunca vai se arrepender, porque o pecado ele vai cegando às vezes, né, as pessoas. Ele vai como se fosse tirando a luz própria, tirando a esperança, tirando o caminho correto. Daqui a pouco tudo que se vê são sombras, são nevoeiros, são assim perdidos. Então você não tem certeza que você vai voltar. A pessoa que sai de casa, ela não tem muitas vezes essa sorte, essa oportunidade de voltar, né? E Deus Todo-Poderoso vai estar sempre lá. Mas e às vezes que eu saí de uma casa e o meu pai terreno chegou a falecer e eu não tive a oportunidade de reconciliar-me, né? Então, quantas vezes isso pode, no meio do caminho, acontecer? E a nossa igreja, ela é muito sábia quando ela quer proteger a gente, né? Sim. Às vezes fala assim, meu Deus, o matrimônio é uno, indissolúvel. Por quê? Porque ela quer proteger aquele germe, aquela família, aquele filho dentro, né, do amor dos pais, que eles também façam de tudo para se darem bem e ser uma família assim forte e unida. Então são realmente no sentido de proteger, não é no sentido nunca de podar, né? Você não pode experimentar, né? Você experimenta, só que todos os nossos atos têm consequências, né? Com toda certeza. E como você falou, esse reconhecer do erro, né, do arrepender de verdade, né, o arrependimento verdadeiro, ele decidiu retomar. Então, nós precisamos tomar essa decisão também, né? E como você falava de Deus que nos dá esse livre-arbítrio, olha o quanto Ele nos ama, ao ponto de deixar-nos decidir voltar. E quando a gente volta, né, como assim o filho, ele está ali esperando. Né? Então, é igual fala, festa, roupa nova, anel, sandália aos pés, né? A festa, a alegria de um filho que retoma. Né? Tem tantas músicas lindas que nos falam dessa parábola de Jesus, né? Nossa, agora sim, vem ao coração. Realmente Deus é amor. Ele sempre vai ser amor. A nós é que às vezes deixamos ele nem escolhemos errado, né? Mas que ele está realmente nos esperando quando nós decidirmos receber esse amor, né, em nós mesmos e transmitir esse amor aos próximos também, porque também não adianta a gente ter esse egoísmo, eu quero só para mim, eu vou ser perdoado e vou continuar fazendo as coisas só por mim. Que arrependimento é esse, né? Não vai trabalhar na lavoura do pai, não vai lá se fazer irmão dos demais, né? Eu quero só o anel, a roupa e a festa. E o novilho gordo, mas eu não quero ser filho do pai. Então, ser filho de Deus também nos remete, né, a ter atitudes de filho de Deus, né, a agir com honestidade, com serenidade, com caridade, com fraternidade, buscando a compreensão, a ajuda mútua, você fazer o seu irmão crescer, né? Não é tudo para si. Essa parábola parece uma parábola do filho egoísta também, não parece, sim, Débora? Até porque tem, né, a segunda parte que nós não lemos, mas vocês podem dar continuidade aí no capítulo do Evangelho, que ele fala do filho mais velho,
né? Aquele que está ali, que sempre está ajudando o pai, né? E na hora ele também errou, porque ele teve um ciúmes, né? Ele se indignou com o pai porque ele acolheu aquele que volta, né? E deu tudo para ele, né? E ele fala, poxa, mas pai, né? E eu, né? Que injustiça você está fazendo? Realmente não dá para saber a justiça de Deus, né, Débora? Às vezes a gente passeia pela rua e vê pessoas numa situação tão deplorável. Eu falo assim, mas que Deus, cadê a justiça de Deus, né? Sim. Por que ele foi parar nessa situação assim, sem o mínimo de amparo, né? É insondável, a justiça de Deus é insondável. Eu acredito aqui nós temos um tempo de provação, né? De experiência e tal. A justiça de Deus nós veremos numa próxima etapa da nossa vida, né? Na vida eterna. Com certeza. Né? Até porque, assim, é igual uma passagem, né, que eu estou lendo aqui, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Né? Então, a gente precisa estar nesse equilíbrio, né, com as nossas atitudes, da gente voltar para esse Deus sempre, né, de não ter esse sentimento também quando o outro está em dificuldade e conseguir voltar, porque a gente percebe isso muito, né, nas nossos próprios encontros mesmo de comunidades, né, digamos assim, o outro conseguiu uma coisa que, né, era impossível aos olhos daquela situação e retoma, e aí o povo, não, mas por quê? Né? Vem aquele mais por quê? Então a gente precisa realmente refletir, né, mudar de vida de verdade, né? A gente, né, lembra dessa questão da roupa, né, a veste. Então é que eu não olhe mais para o meu passado, né, que eu assuma agora essa nova vida, essa conversão. Eu passei por uma experiência muito interessante quando eu fui fazer o encontro não sei nem se pode contar, mas é só um pedacinho, né, da ESA. E um dos momentos era colocar a veste e assumir uma aliança de amor com o Senhor. E aí, dentro daquele momento, daquele ambiente ali, aos pés do Santíssimo, eu entendo hoje essa questão da veste nesse contexto. De Sim. Você vestir a camisa, literalmente, colocar a roupa e partir para a missão independente lá das suas falhas, né? Que ele vai estar lá do outro lado, no Santíssimo, exposto, né? Com todo o amor. Lembrando assim, gente, que a veste branca, né, nos remete ao batismo, Sim. né? Aquele que nos limpa do pecado, né, que nos faz novas criaturas, filhos de Deus prediletos, né? Irmãos do Cristo. Então, assim, quando a gente vai à Terra Santa, tem realmente essa questão do Rio Jordão. Aí o pessoal, às vezes, compra uma veste lá, né, para poder usar e ser, né, entre aspas, lembrar o seu batismo, né, com o sacerdote, repetindo as palavras e tal. E, assim, o batismo é realmente essa veste que você falou, Débora. Aquele que é capaz, né, de tornar água em vinho. Sim. É capaz de nos renovar completamente, né? Nos lavar de todo o pecado e nos dar essa pertença, né, ao Jesus, verdadeiramente. E com relação aos ciúmes do irmão mais velho, né? Realmente no mundo, às vezes é difícil lutar, né? Ou ver um outro semelhante seu melhor do que você, se dando melhor, né? Eu falei assim, poxa, mas ele trabalhou menos do que eu, olha lá como que ele tá, não sei o quê, e fazer esses tipos de julgamento, né? E que não nos levam a uma tranquilidade no coração, né? Realmente é comum, mas não é bom. Às vezes é melhor a gente conversar consigo mesmo e afastar esse tipo de julgamento, afastar esse tipo, né, de pensamento que não vai nos levar por um caminho bom. Assim como o filho mais velho não pôde aproveitar a alegria da festa, né? Ele se privou do melhor por conta de um ciúme. Então que a gente
consiga lidar melhor com esse tipo de ciúme se acontecer na nossa vida, né? A gente saiba aproveitar que Deus é bom. Se Ele está sendo bom na vida do seu irmão, uma hora Ele vai ser bom demais também para você. Ele já, aliás, na verdade, Ele já é bom para ti também, né? De uma forma diferente. Não precisa ficar comparando graus de bondade de Deus, até porque ninguém conhece a vida do outro para medir. Fala assim, porque tem aquele carrão, imagina. Porque tem aquilo outro, porque fez aquela outra viagem e tal, e às vezes a gente fica desejando, mas que a gente consiga transmutar esse desejo em alegria, ou em planos. Eu também quero isso para mim, como será que eu faço para conseguir, né? Sem deixar isso tornar amargo no nosso coração. Porque o nosso coração é nosso, gente. Se a gente trouxer fel para ele, vai viver com fel, né? Exatamente. Se a gente trouxer alegria, nós vamos viver com alegria. Com toda certeza. E o Senhor, né, que rico em misericórdia, né, ele nos deu primeiro, né, o perdão através de nosso Senhor, né, na cruz, essa misericórdia de nos salvar também, né, que Ele possa aí continuar nos dando força para nos auto-perdoar e nos, né, pedir perdão para Deus e também pedir perdão para o próximo, né? Então a gente tem um passinho aí para seguir, né, auto-perdão, perdão para Deus, perdão para o próximo. Na verdade, é o contrário. Perdão para Deus, o auto-perdão, perdão para o próximo. Sim, olha, esse texto que você trouxe também está bonito nessa parte aqui. Perdão é dom, é presente que vem com a recomendação de não reter. Jesus explica com clareza, 70 vezes 7. É o número de vezes que devemos perdoar a cada dia, conforme Mateus 18, 22. Eu bem creio que seja essa média das vezes que Ele nos perdoa a cada dia e por isso nos orienta. Senhor, ensina-nos a perdoar. Perdão é medida, revela o quão raso ou quão profundo podemos ser. E aqui nos lembramos também do Evangelho de Mateus 7, 2. Com a mesma medida que medirdes, vós sereis medidos. Aqui se vai a lista com que podemos comparar o perdão. Mas quero dar o espaço para que nesse momento de oração, o Senhor mesmo vá trazendo ao coração as comparações que lhe sejam mais úteis. Peçamos ao Senhor, que é rico em misericórdia e que primeiro quis nos dar o seu perdão, que nos ensine a perdoar, a sermos como Ele, lentos para a cólera e rápidos para a misericórdia. Amém. Amém. Então, que a gente possa, né, pedir esse perdão, como nós já comentamos, e que Deus nos fortifique aí, que o Espírito Santo nos fortaleça também, e apoiados no exemplo da nossa mãezinha, que possamos, né, nos encontrarmos também aí no próximo encontro para conversarmos mais, né? Infelizmente, nosso tempinho está acabando, né? Por nós conversaríamos, né, muito mais. Sobre o perdão, meu Deus. Mas é sempre muito bom estar aqui com vocês, gente. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Até lá, acompanhe aí. Acompanhe no nosso podcast através do Spotify, @Querigma hoje, lá no Instagram. Um beijo e fiquem com Deus. Fiquem com Deus.